todas as virgens dormiram. Então, por que apenas 5 entraram nas bodas? Porque o problema nunca foi o sono. Nós somos humanos. O problema foi a preparação. O chamado para viver preparado para a volta de Cristo é difícil porque não devemos transformar o cristianismo em apenas uma aparência religiosa. Hoje em dia nós temos uma cultura no meio evangélico, no meio gospel. E ser cristão se tornou comum. Então é fácil cair em Laodiceia, na mornidão, e esquecer de comprar azeite enquanto é tempo. Mas Jesus nunca chamou para carregar um nome, ele nos chamou para uma vida transformada. A sua vida deve ser transformada. A sua vida é a palavra escrita que anda por aí, pregando, simplesmente vivendo. As parábolas contadas por Jesus, elas nos lembram, várias delas falando da sua volta. E muita gente não está falando da volta de Cristo, que pode ser a qualquer momento. Em todas elas, ele falou, revelou verdades espirituais, usou situações conhecidas pelas pessoas, pelos judeus, principalmente os agricultores, porque ele falava muito da maneira como eles entendessem aquilo que ele estava falando. E por trás dos costumes e tradições havia um chamado ao arrependimento e à vigilância. Uma coisa não vai funcionar sem a outra, porque todas elas eram virgens. E na parábola, todas elas dormiram, porque todas cansaram. Entende? Somos humanos. E tá tudo bem, mas aí o que importa é: você tá se preparando agora enquanto tá acordado? Tá indo preparado? Tem estoque de azeite? Tem relacionamento com Cristo? Tem comunhão com o Espírito Santo? Porque o selo é o selo do Espírito Santo. As prudentes levaram azeite suficiente, porque elas pensaram, vai que ele se atrasa. E as outras acreditaram que ele ia ir na época que ele disse que ele ia, que era o horário normal de um casamento. Só que escureceu. Então, o azeite, como eu falei para vocês, ele representa uma vida. Uma vida cultivada na presença de Deus, de jejum, de oração, de leitura da palavra, de louvor, adoração cotidiana, que é o que mais a gente fala aqui no canal. Claro que de várias formas, mas é isso que a gente fala. E a nossa vida, ela é vivida no ordinário. A vida não é feita só de momentos extraordinários. O extraordinário, o nome já diz, é um extra. Mas se você revela Jesus, o bom aroma, o bom perfume de Cristo no seu ordinário, o extra é uma consequência. Mas, voltando ao assunto, há experiências com Deus que ninguém pode viver por nós. Ninguém vai orar por você. Alguém pode orar por você lá na igreja. Ok, tudo bem. Mas a sua vida com Deus é você que tem que fazer. É você que tem que orar. É você que tem que jejuar. É você que tem que controlar o seu apetite, seja ele qual for. Porque quando o Atalaia anunciou, aí vem o noivo, já era meia-noite. Ou seja, ele tardou. Porque ele pode se atrasar por algum motivo. Quem somos nós para questionar Deus? Então, as prudentes entraram para as bodas e as imprudentes saíram para comprar azeite. Afinal, elas eram virgens. Porém, quando elas saíram já era tarde, elas voltaram, a porta já havia sido fechada, não dava mais tempo. E aí, depois que era fechada a porta,
não vos conheço. Se vocês eram, por que não estavam junto com as que vieram? O tempo da preparação é hoje. O mesmo Deus que contou essa parábola das 10 virgens, também contou a parábola da dracma perdida, do filho pródigo. E a gente vê claramente que a dracma perdida, ela foi perdida dentro de casa. E aí a gente vê Deus procurando quem se perdeu dentro de casa. E no filho pródigo, nós vemos um pai que espera de braços abertos aquele que se arrepende. Mesmo que tenha saído, gastado tudo, feito e acontecido, que a gente sabe como é que é a vida, a gente sabe. Eu sei, eu já estive lá. Mas ele também me esperou de braços abertos. Mesmo quando eu achava que eu era indigna. Eu levei anos pra aceitar, olha só, aceitar que em Cristo eu recebi dignidade. Às vezes você aceita Cristo, mas não aceita os benefícios de Cristo porque você não entendeu. Quando você aceita Cristo, você se torna filho. Quem é filho é herdeiro. Então, enquanto há tempo para arrependimento, há graça disponível para todos nós. Mas ninguém sabe quando a porta vai fechar, quando o tempo vai terminar. O tempo da oportunidade é hoje. O evangelho ele não existe para condenar as pessoas, como muitos fazem por aí. E já fizeram, e talvez você se sentiu condenado. Quem a ponto dele condena é outra pessoa. Não Deus. Deus ele vai te receber. E ele te ama. Só que ele te ama tanto que ele não vai te deixar do jeito que você tá. Ele vai te tratar. Mas aos poucos. Gente, ele é um gentleman. Ele não é uma pessoa rude, grosseira. Não. Ele vai saber tratar com você. E quanto mais você ler a palavra, mais você orar, mais você jejuar, mais você se colocar aos pés do Senhor, mais ele vai trabalhar. Tá bom? A finalidade do evangelho é buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. A gente falou isso em outro vídeo. E Jesus, ele é o centro de tudo. Ele é o centro. Se qualquer pessoa está fazendo ou falando alguma coisa que está colocando ela como centro e não Jesus como centro, tá errado. Porque nós devemos levar as pessoas até Cristo. E é Ele que vai tratar e trabalhar todas essas pessoas. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Não há outra forma. Não há outra pessoa, por mais santa que seja, tá? Não tem como pular o muro, tem que passar pela porta. E a porta é Cristo. E estreita é a porta, sim. Porque ela exige algumas renúncias. Algumas renúncias, mas são coisas que vão sendo feitas no processo. A santificação, o processo de santificação, o nome já diz, é um processo. Tem gente que diz que chama prova, é batalha, é purificado pelo fogo. Se você não vai ler a palavra para ser purificado pela renovação da sua mente, vai pela prova e vai pelo fogo. Você pode escolher, pode simplificar o seu caminho. Se você ler a palavra, orar, jejuar, se colocar à disposição para ser transformado. Porém, se você não for fazer esse movimento de ir, aí realmente o fogo vem para purificar. Porque ele vai levar uma igreja santa, sem ruga, sem mácula. Então, mesmo antes de iniciar o seu ministério, Jesus passou pelo deserto da tentação. E não tem nenhuma tentação que venha de Deus. Todas as tentações, elas vêm das próprias ambições humanas. Jesus, ele teve fome. O inimigo pegou e ofereceu pão. Jesus, ele estava passando por tudo isso que ele veio na terra passar, porque ele queria cumprir, resgatar o povo.
O inimigo ofereceu o que Deus tinha prometido para ele, só que sem passar pelo processo. Ofereceu um atalho. Desconfie das propostas muito fáceis. Por isso, a nossa prioridade deve ser, primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. Todas as demais coisas ele citou ali. Lá no começo, antes desse versículo, ele citou todas as coisas que ele vai acrescentar. Deus não prometeu uma vida de riquezas para todas as pessoas. Ser rico é um dom, não é para todo mundo. E Deus prepara essas pessoas para prosperar. A gente já falou sobre isso em outro vídeo também, aqui no canal. Então, nós vivemos um mundo onde há aflições. Ele nunca prometeu que a gente viveria num mar de rosas. E até as rosas têm espinhos, então é difícil mesmo. Então a gente tem que se acolher, mas não se vitimizar. Se acolher no sentido de entender que dói, mas também não ficar sentado, parado, achando que o mundo acabou, porque ele não acabou. Todos nós vamos passar, tudo passa, tudo passa. Tem coisas que até você já passou, eu já passei, que eu achei que não ia passar, mas passou. Isso vai da disponibilidade de você ir até a palavra e buscar a solução daquilo que você precisa. Às vezes a palavra sozinha vai resolver o seu problema? Sim, vai. Mas às vezes ela vai dizer também, vai no psicólogo. Às vezes ela também vai dizer, vai no médico. Até vai num psiquiatra se precisa. Gente, a neurobioquímica do cérebro é química, tá? Não tem nada de extraordinário. Às vezes pode desregular alguma coisa e tá tudo bem. A gente não precisa mais entrar num conceito antiquado de saúde mental, ok? Mas em meio a todas essas aflições, Jesus ele sempre prometeu que a sua presença, que ele está conosco, do nosso lado, nos guardando, nos livrando, que ele colocaria anjos ao nosso redor para nos proteger e nos livrar, que ele estaria lá quando nós precisássemos. Ele disse, eu sou, mas ele disse, eu serei o que serei, eu serei o que você precisar que eu seja. Eu serei o seu esposo, eu serei seu pai, eu serei a sua mãe, eu serei seu irmão, eu serei seu amigo, eu serei tudo o que você precisa. Eu serei o seu Deus, o seu Senhor, seu governador. Tudo o que nós precisarmos, nós temos em Deus. Basta você procurar e pedir, Deus, me ajuda. Seja isso para mim. Eu não tenho. A nossa coragem, ela não nasce das circunstâncias, mas da certeza de quem caminha conosco. Também precisamos tomar cuidado para que o nosso louvor, isso fala muito com a igreja moderna, o nosso louvor não se torne apenas uma performance. E eu não falo só de Parede Preta, não, eu falo de todas as igrejas. É muito fácil você cair. Deus, ele não procura apresentações impecáveis, por mais que nós devamos a excelência a ele, como uma maneira de agir. Mas o coração, ele procura corações sinceros. Um louvor simples, oferecido de verdade, com sinceridade. Ele vale muito mais do que uma grande exibição sem intimidade com Deus. Lembra da oferta da viuvinha? Aquela que levou 2 moedinhas, que era o que ela tinha? É o mesmo conceito. Ele não observa a quantidade que você tem, ele observa o que você está entregando. Se você está entregando o seu tudo, o seu máximo. Se o seu máximo é isso que ele observa. Existe esse risco de nos acomodarmos também com as influências do mundo e aos preceitos humanos, esquecendo que o evangelho ele é simples, extremamente simples, porém profundo. As pessoas confundem a simplicidade com
simplismo, não sei outra palavra, mas quando isso acontece, só permanece a aparência, porque a essência acaba desaparecendo, porque a essência é Cristo. E se você não der a devida glória a Ele, Ele vai embora. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso nós precisamos o quê? Vigiar. Que nem aquela música, vigia. A pergunta não é o que as pessoas pensam de mim, o que eu faço na igreja. A pergunta verdadeira é: a minha vida revela a quem eu pertenço? Minha vida revela que eu pertenço a Cristo? No dia a dia? De domingo a domingo? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, toda semana? Que o nosso cristianismo não seja apenas um nome, mas uma vida. Uma vida cheia do Espírito Santo, preparada para encontrar o noivo quando ele vier. Porque no fim, não será a aparência que vai abrir a porta. Quem abre a porta é ele. E se ele não reconhecer você, se ele olhar para você e dizer assim, eu não vos conheço, por mais que você tivesse aparência, a porta não abre. A questão nunca foi o sono das 10 virgens, mas sim a preparação, a essência. Se você tinha o selo do Espírito Santo, se você era cheio do Espírito Santo na sua vida aqui na Terra. Eu sei que não é uma coisa fácil, é difícil até para mim às vezes, e isso é normal, nós somos humanos, mas nós podemos pedir o quê? Misericórdia. Porque o castigo que nós merecíamos, ele pode ter misericórdia de nós. E isso se nós tivermos também misericórdia dos outros, porque é assim que ele nos mede. Também tem um vídeo específico falando sobre a misericórdia. É isso, você pode assistir depois. A questão sempre foi o azeite, sempre foi o tanto de azeite que você carrega. Eu quero te deixar uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, agora, sua vida mostraria que você estava preparado ou não? E, por fim, não menos importante, se essa mensagem falou com você, segue o nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque a gente está, assim, nos últimos dias, nos últimos tempos, não vou dizer dias, porque pode demorar, ele mesmo disse que pode se atrasar, mas a gente não pode deixar de vigiar, ok? O sono vai vir para todo mundo. Você quer mais reflexões da palavra de Deus? Era isso, beijo e até!